Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar continuidade, então, aqui no nosso curso de Educação Continuada aqui para os residentes. Hoje nós temos a honra aqui de estar recebendo o Dr. Alberto Gottfried. Ele é doutor em Medicina pela Santa Casa de São Paulo e ele é médico assistente do grupo de coluna do Departamento de Ortopedia da Santa Casa de São Paulo. Ele vai falar para a gente sobre um tema importantíssimo, que é a cifose de Schurman. É um tema que não só é importante para a vida, mas é um tema que vocês que vão prestar prova, com certeza vocês vão se deparar com questões sobre isso. E vamos aproveitar aí a expertise do colega, que está aí num dos principais centros de tratamento de deformidade do país, que é a Santa Casa, e é alguém que tem bastante conhecimento teórico e prático. Então, vamos aproveitar aí para perguntar bastante para ele aí no final, hein? Eu vou pedir o Silvio para rodar o vídeo do nosso patrocinador e agradecer aí a Radiomed, né, a segunda vez que eles nos ajudam aqui com essas aulas online, lembrando que a nossa sociedade ela não tem nenhum tipo de recurso, então a gente precisa desse tipo de apoio para poder rodar um curso como esse, tá? Então, esse é o único objetivo. Então, gostaria de pedir o Silvio para rodar o vídeo. Em seguida, o doutor Alberto vai compartilhar a tela e começar a aula. Obrigado aí, Alberto.
Muito bem, pessoal. Vocês conseguem me ouvir e ver minha tela? Sim, doutor, ok. Beleza, pessoal. Bom, boa noite, então. Em primeiro lugar, agradeço, Eduardo, pelo convite, Sociedade Brasileira Regional de São Paulo, de Coluna. É um prazer participar e parabenizo também pelo excelente curso que vocês têm feito. Eu acho que isso é fundamental para os residentes que vão fazer a prova, né? E como você falou, não só para a prova, para a vida também, dado que são temas de extrema relevância. Muito bem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o dorso curvo juvenil, né, que foi descrito em 1920 por esse médico, que era um ortopedista e radiologista da Dinamarca, e que é sabida como uma cifose estrutural, né, da coluna torácica ou toracolombar, e que tem também a nomenclatura de dorso curvo juvenil. Então, vocês vão encontrar isso como doença de Scheuermann, ou cifose de Scheuermann, ou dorso curvo juvenil. E para falar de um problema do alinhamento sagital, né, eu acho importante a gente primeiro trazer aqui o que é normal no alinhamento sagital. Então, se a gente traçar uma linha de prumo, né, no paciente visto de lado, né, deve existir uma linha que cruza aqui, iniciando no processo mastoide, ele cruza a transição cérvico-torácica, depois ele volta a cruzar a transição tóraco-lombar, e aí passa no centro do quadril, centro do joelho e centro do tornozelo, né? Os balanços positivos ocorrem quando esse eixo cai na frente do sacro e negativo quando cai para trás, e sim diversos problemas de coluna que podem trazer esse mau alinhamento, né? E hoje a gente vai focar mais especificamente na cifose de Scheuermann. Muito bem, alguns dados importantes de epidemiologia, né? A incidência ela é de 1 a 8% da população. Existe uma tendência familiar, ou seja, membros da mesma família têm maior risco de terem o dorso curvo juvenil do que famílias que não têm problema. Não existe predominância de gênero, então homens e mulheres são afetados com a mesma incidência. E, em geral, uma doença que aparece no pico do estirão de crescimento, né? Entre os 12 e 16 anos, uma idade mais ou menos compatível aí com a escoliose idiopática do adolescente. Bom, e por que ocorre, né? Quando a gente sabe disso, né? Quando a gente tem múltiplas teorias para um determinado problema, é sinal de que a gente não sabe exatamente por que ele ocorre, né? E no Scheuermann é a mesma coisa, né? Existem algumas teorias, né? Mas o que se sabe é que existe uma fraqueza da placa terminal, né? A placa terminal, nesses pacientes, ela tem fragilidade. Isso eu vou mostrar um pouco mais para frente o que isso representa nas alterações radiográficas do problema, né, da doença. Mas o que acontece é que isso pode ser um problema da placa em si, ou seja, do colágeno e da placa em si. Dizem que existe também a teoria da persistência de sulcos vasculares que fragilizariam a placa terminal. Sabidamente, esses pacientes eles têm o ligamento longitudinal anterior encurtado, isso poderia também participar da gênese da dificuldade do alongamento da coluna anterior, então, o encurtamento da coluna anterior, e também fatores mecânicos, né, que fazem com que esse ciclo seja retroalimentado, ou seja, a deformidade promove mais compressão anterior, mais forças de tensão posterior, e a própria deformidade faria aumentar, então, o problema. Quando a gente fala dos tipos de curva, né, a gente está querendo dizer sobre a localização da curva, né? E em deformidade, a gente costuma usar o ápice, que é a ponta da deformidade que mais se afasta do plano central, digamos assim. Isso serve tanto para a escoliose quanto para as deformidades do tipo cifose. Então, a deformidade torácica, que é essa foto acima, ela é o tipo mais comum, né? Então, vocês vão encontrar na prática clínica muito mais pacientes com cifose torácica do que essa abaixo toracolombar. Entretanto, esse tipo de deformidade tem mais progressão, né, e também causa mais dor.
Então, vamos ver lá na frente que os critérios de tratamento eles são diferentes também. A gente costuma ser mais permissivo com as deformidades torácicas e um pouco mais incisivos no tratamento quando a deformidade é da junção tóraco-lombar. Muito bem, a gente trata e opera muito mais escoliose do que Scheuermann na vida, né? Talvez para cada 30 deformidades, para cada 30 escolioses idiopáticas, a gente opera um Scheuermann. Várias são as razões, né? Primeiro porque a escoliose idiopática ela é muito mais, ela causa muito mais sintomas, digamos, estéticos para o paciente, né? Então, o Scheuermann, você tolera mais a deformidade no plano sagital do que a deformidade coronal importante, né? Entretanto, quando comparados os scores de vida de adolescentes, né, pareados com dorso curvo ou escoliose idiopática, o que se percebe é que os pacientes com dorso curvo têm pior qualidade de vida. Em geral, eles têm mais dor, né? E isso reflete diretamente nos scores de qualidade de vida. E quando a gente compara, né, como eu mostrei no slide anterior, deformidades torácicas e toracolombares, então esses pacientes que têm as curvas mais baixas na transição toracolombar costumam ser mais sintomáticos. Muito bem, falando um pouquinho de exame físico, né? Se vocês tiverem que sair daqui com um conceito desse problema, o conceito que eu quero que vocês levem é que a cifose juvenil, o dorso curvo juvenil, é uma deformidade rígida. Por definição, é uma deformidade rígida. E o teste que a gente costuma fazer, um dos testes, mas que eu gosto bastante, é esse teste de colocar o paciente na posição prona, né? Você vê aqui na figura de cima a hipercifose, né, notória, e quando você pede para o paciente fazer a hiperextensão com a força no tórax, né, sem usar as mãos, por exemplo, a gente percebe que a cifose permanece, né, tem uma discreta diminuição, mas a cifose permanece. Ao contrário, né, num paciente que tem dorso curvo postural, por exemplo, essa manobra torna a cifose torácica plana. Tem um aplanamento da cifose torácica. Então, essa é uma diferença clínica já muito importante em termos de exame físico. E quando a gente pede a radiografia, o que a gente busca, né? A gente busca alguns critérios, né? O critério mais conhecido, clássico, é o de Sorensen, né? Que ele fala do encunhamento de 3 vértebras apicais consecutivas. Então, aqui a nossa medida, então a gente mede vértebra a vértebra. Antigamente, né, eu sou jurássico, né? Fazia tudo no raio-x, né? Então tinha que falar medindo vértebra por vértebra, fazer aqui o ângulo de Cobb, perpendiculares e tal. Hoje em dia vocês conseguem fazer isso muito fácil, né? A gente consegue fazer isso muito fácil nos PACS da vida, os programas todos digitais, né? Mas a gente media e mede vértebra por vértebra aqui, porque as vértebras, elas são, em geral, os platôs são paralelos, né? Então, a gente procura justamente esse encunhamento das vértebras, né? Então, 3 vértebras com mais de 5 graus de encunhamento é um critério radiográfico, e existem outros também, né? Sachs falou que se você tiver uma cifose acima de 45 graus, né, com pelo menos uma vértebra encunhada, já é doença de Scheuermann também. Então, existem critérios diferentes, mas o de Sorensen é o mais cobrado em provas, digamos assim. Um outro problema aqui, voltando na história da fraqueza da placa terminal, né? Veja aqui, aqui na tomografia da direita, por exemplo, a gente tem essas reentrâncias do disco dentro do corpo vertebral, né? Esses são os nódulos de Schmoll, né? Isso aqui não é exclusivo da doença de Scheuermann, né? Na degeneração discal, de um modo geral, ocorre a fragilidade da placa terminal e a formação dessas herniações intrassomáticas, né? Muitas vezes isso aqui promove uma intensa reação inflamatória no platô, né? Que são os Schmolls agudos, que fazem dor como uma fratura de coluna, né? Às vezes o paciente nos procura, idosos, nem sempre pacientes com Scheuermann, mas com muita dor lombar, e você faz a ressonância e tem um baita de um edema e um Schmoll agudo, que ele funciona como uma fratura mesmo, né?
Agora, se você for somando o quebra-cabeça, né, o exame clínico, a idade do paciente, o encunhamento das vértebras e o nódulo de Schmoll, todos eles são critérios aí de diagnósticos para o problema. Muito bem. Em relação ao diagnóstico diferencial, o primeiro deles, e talvez o mais importante de todos, é o dorso curvo postural. Por que isso? Porque são doenças que esteticamente podem se confundir no momento inicial, né? Mas o prognóstico é bastante diferente de um e do outro. Então, qual que é a principal diferença? Bom, como eu já mencionei antes, o dorso curvo juvenil, doença de Scheuermann, é rígida, e o dorso curvo postural é flexível, né? Então, você faz as manobras de redução, né, clínicas, principalmente, e o paciente melhora clinicamente, né? Então, a hiperextensão reduz a hipercifose. E na radiografia, como essa aqui, por exemplo, né, uma radiografia normal, não tem o encunhamento, não tem a fragilidade das placas terminais, né? E isso é muito importante porque você vai ser questionado sobre isso pela família, né? Ou seja, existe tratamento, é possível reverter a deformidade, qual é o prognóstico daqui para frente, qual é o tratamento, como fazer para reduzir. Então, sabendo que a deformidade por exemplo, um dorso curvo flexível, postural ou uma doença de Scheuermann, é fundamental para você também esclarecer isso e informar o paciente e os pais. Por outro lado, né, as deformidades, o Scheuermann mais avançado, ele pode fazer diagnóstico diferencial com coisa mais grave, né? E o que é mais grave aqui no plano sagital são as hipercifoses de raio curto, né? O que é raio curto? São cifoses agudas, né? Hipercifoses agudas. O que pode dar hipercifose aguda? Bom, mal de Pote, como essa daqui, essa é uma foto de um mal de Pote, um caso típico lá da Santa Casa, a gente parece que atrai os pacientes com mal de Pote, a gente tem praticamente sempre 2, 3 internados, né? Que é a tuberculose na coluna. Isso aqui faz um colapso anterior e muitas vezes ocorre compressão neurológica nesses pacientes. Fraturas, pacientes com cifose congênita, né? Então, por defeito de formação, a parte anterior do corpo não forma e a vértebra colapsa, a coluna colapsa no plano sagital. Espondilite anquilosante, que é uma doença inflamatória crônica, que também causa deformidade da coluna, cifose progressiva em alguns pacientes. E a neurofibromatose, né, que é uma outra causa de cifose de raio curto. É importante que todos esses diagnósticos aqui, eles têm outros comemorativos, né? Ou seja, na infecção, febre, paciente consumido, histórico familiar, na fratura tem o trauma, e assim por diante. Muito bem, história natural, né? A maioria dos pacientes com dorso curvo juvenil vai ter pouco sintoma, felizmente, então pouca deformidade, poucos sintomas. Entretanto, é muito importante que a gente saiba reconhecer os fatores de risco para a progressão, né? Então, como qualquer outra deformidade da coluna, imaturidade esquelética, ou seja, as deformidades da coluna, elas pioram com o crescimento. Então, pacientes com deformidades acentuadas e pouca maturidade esquelética são os piores de todos. Isso serve para a escoliose, também serve aqui para o dorso curvo juvenil. E também o número de vértebras encunhadas, né? Então, se você tem mais vértebras encunhadas, tem mais força deformante e isso acaba aumentando o risco de piora de progressão da curva. Muito bem, é impossível falar de deformidade da coluna sem falar de desenvolvimento sexual secundário e maturidade esquelética. A gente usa bastante a escala de Turner, então, desenvolvimento do broto mamário, por exemplo, pilificação axilar, pilificação pubiana, desenvolvimento gonadal, né? Isso, em geral, é perguntado para a família, né? Para não deixar uma situação embaraçosa para o adolescente. E também o desenvolvimento ósseo, né? Ele é mais frequentemente mensurado pelo Risser, né? A gente sabe que existem outros métodos de avaliação, como Sanders, punho, mas o fato é que, de modo geral, eles são complexos, né? E é difícil para o paciente entender o grau de maturidade esquelética, às vezes a comunicação com o fisioterapeuta, até com outros colegas médicos, né? E o Risser é muito simples por isso.
É claro que existem problemas no Risser, né? Mas, de modo geral, ele é bastante reprodutível e ele dá uma noção, quando combinado com as características clínicas do paciente, se ele está mais para 0, 1, 2, que são crianças, ou pacientes no início da adolescência, ou pacientes 3, 4, que já são mais adultos, né? Lembrando que o Risser mais baixo, né, 0 e 1, são os piores em relação ao prognóstico de deformidades. Risser 2, um risco intermediário, de 3 para frente o risco já baixa bastante. Falando um pouquinho de tratamento, né? Tratamento conservador, né? Ele acontece naquelas deformidades entre 40 e 60 graus. Digamos que isso é muito variável, mas que a cifose dorsal torácica, ela entre 20 e 40 graus, certo? Então, acima de 40 graus, a gente já está aí frente a uma hipercifose, né, por qualquer motivo que seja. Então, no paciente com doença de Scheuermann, entre 40 e 60 graus, existem outras deformidades, outras contraturas importantes. As principais são retração do peitoral, né, e encurtamento distotibial. Então, a fisioterapia ela entra muito com esse papel, né, de alongamento muscular, correção ativa das deformidades. Então, os exercícios específicos para a escoliose, eles podem ser um pouco extrapolados aqui também para pacientes com dorso curvo, né? E observação de tempos em tempos, né? Se os pacientes forem mais próximos de Risser 0, 1, a gente tende a fazer um controle mais próximo, então 4 meses seria um tempo bem razoável. E os pacientes mais próximos de Risser 3, 4, a gente pode alongar um pouquinho, esticar esse retorno para perto de 6 meses. Lembrando que esses retornos, em geral, envolvem radiação, radiografia. E os pacientes com deformidades, crianças com deformidades que são acompanhadas ao longo da vida, têm maior risco de câncer, né, por causa do excesso de radiação. Então, você não quer nem deixar muito longo o retorno e perder o timing de uma intervenção, mas também não quer aumentar o risco de câncer para o seu paciente fazendo radiografia a cada mês. Então, tem que existir um equilíbrio e um uso racional da radiação em relação a isso. Muito bem, a curva segue progredindo, né? Então, você tem uma curva acima de 60 graus. Num paciente esqueleticamente imaturo, ou seja, Risser 3 para baixo, 3, 2, 1, 0, então esse é o candidato ideal para órtese, né? Lembrando que, como na escoliose, a órtese e os coletes, eles servem para segurar, para retardar a progressão da curva, ainda que eles consigam fazer uma correção radiográfica momentânea, assim que ele é tirado, que o tratamento termina, a coluna tende a voltar para a posição inicial onde foi começado o tratamento. Bom, na Santa Casa a gente teve e tem ainda a escola do gesso para esses casos, né? O gesso catraca, gesso antigravitacional. Eu tive a sorte de aprender com o Piauí, que está aí cortado na foto, mas é o saudoso Piauí, que foi uma figura lendária, que foi treinada pelo professor Valdemar de Carvalho Pinto em Minneapolis, né? Então, ele saiu do Piauí, veio para São Paulo, já passava um frio danado aqui em São Paulo, aí mandaram ele fazer um estágio lá em Minneapolis, menos 20 graus, e imagina só como foi para ele, dos anos 70, fazer um treinamento lá com o MOU, com o Inter, com o serviço de Minneapolis, que era o principal serviço de coluna na época, e ele voltou e fez por décadas os gestos aqui na Santa Casa, né? Então, esse é um exemplo do paciente que a gente tratou, né, com Scheuermann, 70 graus de curva, aqui a correção imediata após o primeiro gesso, uma correção bastante significativa, que talvez a gente nem consiga fazer isso com as órteses atualmente. Esse paciente, ele vinha de tempos em tempos, a gente colocava compressas aqui no tórax, porque o gesso ia cedendo para manter a compressão, e de tempos em tempos esse gesso era trocado, e no final ele acabava sendo substituído por um colete de Milwaukee. Essa era a nossa rotina no pavilhão. O colete de Milwaukee, que é esse colete, né, o CTLSO, né, Cervical Thoracic Lumbosacral Orthesis, é um colete que foi muito utilizado, né, tanto para escoliose quanto para dorso curvo, mas que ele vem caindo em desuso
porque existem coletes hoje que fazem o mesmo, entregam o mesmo resultado e são menos visíveis, né, perceptíveis, né? Porque isso é um problema, né? São adolescentes, a gente tem que lembrar que são adolescentes na fase que o adolescente se preocupa muito com a opinião externa, a gente já se preocupa na fase adulta. Você imagina um adolescente, então, com um aparelho desse, a gente sabe que tem bullying, e existe uma dificuldade, uma resistência para o uso do colete, e, felizmente, os coletes evoluíram, e hoje a gente tem órteses como essa, por exemplo, que são as órteses estoracolombares, né, que tem um apoio que dispensa o apoio cervical, né, um apoio torácico, lombar e sacral, e que também você coloca lá uma camiseta folgada, eles são muito mais disfarçáveis, digamos assim, e aí a adesão ao colete acaba sendo melhor. Lembrando que os coletes, né, para escoliose, a gente tem lá alguns trabalhos, do Weinstein, o mais importante recentemente, que fala que o tempo mínimo de uso são 18 horas, né? De 18 horas para frente, chega-se num platô de benefício, então a gente consegue flexibilizar um pouco o uso, mas para o dorso curvo juvenil a gente não tem uma evidência tão robusta, né? Então a gente acaba extrapolando essas 18 horas que são usadas para a escoliose, também aqui para o dorso curvo juvenil. E aí, nessas horas de folga, ele faz o que ele bem entender, ele pode ter uma vida social, ele pode fazer o esporte, ele pode fazer a fisioterapia, e assim por diante. Se ele quiser usar mais tempo, melhor, mas se ele quiser usar menos tempo do que isso, acaba impactando aí no resultado do tratamento. Falando um pouquinho de cirurgia, né, quando que a gente opera esses doentes? Em geral, curvas acima de 75 graus, né, na região torácica, em pacientes imaturos esqueleticamente, então, em adolescentes em crescimento. Entretanto, quando a deformidade é mais baixa, na transição toracolombar, então veja que aqui a gente aceita bem menos. Né? Por quê? Porque a cifose, a transição toracolombar, em geral, tem que ter zero de angulação, né? É uma zona de transição, como o nome já diz, da parte cifótica torácica para a lordótica lombar. Você ter 55 graus de angulação ali é muita coisa. Né? Então, isso, como a gente já viu, é muito mais perceptível para o paciente. Esteticamente, isso é muito pior do que ter 65 em cima, por exemplo, e causa, em geral, mais sintoma doloroso. Né? E tem que lembrar também que, mesmo o paciente que tem lá sua deformidade, já chegou na fase madura, tem a deformidade lá borderline, muitas vezes ele está bem infeliz esteticamente, né? Isso também tem que ser levado em conta. A partir do momento que o paciente é informado de como seria a cirurgia, né? Que não é uma cirurgia pequena, estou falando de uma cirurgia, talvez a maior cirurgia ortopédica que a gente tem, é a correção de deformidade da coluna. Mas uma vez ele sabendo disso, benefícios, riscos, como é feito, e ele optar, consentir, né, em fazer a cirurgia por uma questão estética, isso não é nenhum problema. Né? Essa é uma indicação secundária, além da dor crônica também nesses pacientes. Bom, uma das controvérsias, que cada vez menos é controverso, né? Agora a gente já sabe que a via posterior isolada ela funciona tão bem quanto a dupla via, porque anteriormente, lá no passado, como se sabia que o ligamento longitudinal anterior estava encurtado, qual que era o racional? Bom, vamos lá, a gente faz a via anterior, faz as liberações no disco do ligamento e depois complementa por trás. Então, isso foi feito por décadas, né? Esse era o tratamento padrão. Mas aí, com o passar do tempo, né, o que a gente veio percebendo? Que cirurgia exclusivamente por trás tem resultados semelhantes, você tem menos morbidade, porque você não precisa invadir a caixa torácica. Bom, agora, para fazer uma boa cirurgia por trás, a gente tem que lançar mão de osteotomias. Né? E a osteotomia clássica, né, que foi inclusive descrita pelo Alberto Ponte, meu xará, que eu tive o prazer de conhecer no congresso da SRS há algum tempo, é a osteotomia de encurtamento da coluna posterior, né, onde você resseca aqui o processo articular superior da vértebra de baixo e o processo articular inferior da vértebra de cima. Você faz essa liberação, né, de lado a lado. Então, toda a parte articular ela acaba sendo ressecada
ressecada, né? O ligamento amarelo, que em geral faz parte da deformidade, que ele está bem contraído nas deformidades, tanto cifótica quanto na escoliose, ele também é removido com Kerrison, e aí a gente promove a compressão posterior, fechando essas cunhas todas que a gente abriu, numa manobra de alavanca, que é a manobra de cantilever. Ou seja, as hastes elas são moldadas no plano sagital como a gente gostaria que a coluna ficasse, certo? Então a gente encaixa as hastes aqui em cima, por exemplo, e vai conectando parafuso por parafuso e comprimindo, fechando as osteotomias, até que a haste no começo da cirurgia, que está totalmente afastada da coluna, ela acaba na posição ideal, né? Lembrando que aqui a haste não pode ser muito maleável, né? Então, se você usar uma haste, por exemplo, de 5,5 de titânio, provavelmente você vai levar a haste à coluna deformada. Então, nesse caso, ou as hastes têm que ser mais espessas, hastes de 6 milímetros, ou usar uma outra liga metálica, como o cromo cobalto. Em geral, elas seguram a deformidade, não cedem a manobra à medida que você faz a manobra de correção. Muito bem. Outro ponto importante aqui é o nível distal da artrodese, né? Aonde parar, né? Porque a gente não quer uma artrodese também, a gente não quer uma artrodese curta demais, onde o paciente venha falhar depois com DJK, que é a cifose distal, ou PJK, a cifose proximal, mas a gente também não quer artrodesar todo mundo de L4, de T4 a L4, né? Porque a gente sabe que a artrodese lombar baixa, né, traz limitação de movimento, principalmente ali nos pacientes na fase mais ativa da vida, que é a fase da adolescência adultos jovens, né? Então a gente usa algumas teorias, alguns critérios, digamos assim. O primeiro dele é a primeira vértebra bissecada ou tocada por essa linha vertical que passa pela cortical posterior do sacro. Então a gente tem o sacro aqui desenhado embaixo, a gente sobe uma linha perpendicular à horizontal do solo, e a primeira vértebra, né, a mais proximal, tocada por essa linha, pode ser a vértebra final da instrumentação, aqui no caso L2. E um outro critério que a gente usa bastante, né, é incluir o primeiro disco lordótico, né? Porque, por exemplo, L2 é tocada, mas o disco L1, L2 é um disco paralelo, digamos assim. Então, usando esses dois critérios juntos, a gente desce um nível artrodese e inclui o disco L2, L3, porque é um disco já lordótico, um disco que abre, e a chance de existir falha distal artrodese aqui é muito menor seguindo esses critérios. Eu não mencionei, mas proximalmente não tem muita controvérsia, porque em cima a gente costuma usar o COB, ou você pode até usar o COB mais 1, se o COB é T4, você vai até T3, porque não tem tanta diferença incluir um nível a mais na torácica, porque a torácica é fixa, né? Você tem a caixa torácica, o gradeado costal, você não perde mobilidade subindo o nível. Então, na dúvida, se estou em dúvida se o COB é T4 ou T3, sobe o nível. Fiquei em dúvida se é T2, sobe o nível. E faz a artrodese o mais segura possível cranial e tenta ser o mais econômico distal, respeitando esses critérios que eu mencionei aqui. Um outro dado importante aqui é sobre a densidade de implantes, né? Ou seja, o quanto de parafuso você usa pelo número de pedículos disponíveis. Então, veja só, aqui você tem uma artrodese do lado esquerdo, onde todos os pedículos possíveis estão ocupados por um parafuso. Então, uma densidade de 100%, né? E aqui a gente tem uma outra opção de montagem que vários pedículos são pulados, por exemplo. Você vai ter uma montagem aqui de 70%, né? 70% dos pedículos disponíveis estão ocupados, o resto está vazio. E alguns trabalhos compararam isso, né? Será que vale a pena colocar parafuso em tudo, né? E o que se mostrou é que, desde que você faça uma boa liberação posterior, boas osteotomias, no dorso curvo, você não precisa necessariamente colocar parafuso em todos os buracos, né? Então, usando uma densidade menor, é possível, e respeitando, obviamente, os limites de artrodese e as osteotomias feitas da maneira correta, é possível reduzir em tempo cirúrgico, em riscos, obviamente, porque cada parafuso passado tem
uma fração de risco ali de colocação, por mais que você seja um cirurgião experiente, com resultados clínicos semelhantes. Em relação às complicações, né? Esse aqui é um report da Scoliosis Research Society, dos casos cirúrgicos operados. Felizmente, os números são pequenos, baixa taxa de infecção, 3 e poucos %, baixo risco neurológico. Lembrando que, por uma questão médico-legal, nesses pacientes, vale a pena sempre investigar o canal, principalmente na região da cifose torácica, à procura de hérnias discais, porque a presença de hérnias discais no ápice da deformidade que vai ser corrigida pode ser um dos fatores para deformidade aguda do tipo paraplegia no intraoperatório, né? Então, lembrar que nesses pacientes vale a pena investigar o canal. Eu trago aqui um caso para vocês, então, um paciente de 15 anos, né, que tinha 77 graus de deformidade, então, aspecto clínico, radiográfico Risser 4, com dor crônica, bastante incomodado com essa deformidade clínica. Então, aqui na manobra do Adams, né, manobra de flexão anterior do tronco, ao contrário da escoliose, né, a gente olha o paciente principalmente pelo lado, né? É claro que a gente dá a volta no paciente inteiro, porque frequentemente existe uma escoliose leve nesses casos também. Então, você faz o Adams por trás, mas para avaliar a deformidade, o Adams é feito de lado, as fotografias são feitas de lado. E a gente usa uma radiografia que a gente chama de radiografia em coxim. O que significa isso? A gente coloca o paciente deitado na mesa, em cima de uma espécie de um tijolo, que a gente faz na hora, igual um coxim que a gente usa para posicionar o paciente no decúbito ventral para escoliose. E esse coxim é posicionado exatamente no ápice da curva. Então, para saber se está bem posicionado ou não, claro, a gente palpa ali, a gente coloca algo radiopaco, e o coxim aparece na radiografia, e a gente mede o COB sagital de novo e compara. Então, aqui, por exemplo, foi de 77 graus para 34. Então, já existia uma certa flexibilidade, né? Você pode ser até menos agressivo, em tese, no número de osteotomias, porque existe uma probabilidade, uma flexibilidade de correção da curva. Ao contrário de uma curva muito rígida, você já entra no intraoperatório sabendo que você vai ter que fazer mais osteotomias e ser mais agressivo no número de implantes e também na correção cirúrgica. Então, aqui um passo a passo, né? Então, essa visão do anestesista, veja que praticamente não tem deformidade coronal, os parafusos passados, parafusos alternados, aqui as hastes fixas na parte cranial, né? Então, as hastes sobrando distal, e o nosso objetivo aqui é comprimindo as osteotomias, que não foram muitas nesse caso, porque não precisava, mas comprimindo os parafusos, e no final, a correção completa com o aperto do último parafuso aqui distal. Então, nesse caso, em particular, foi feito uma artrodese T3-L2. Aqui a gente vê a linha vertical do sacro, o disco L1, L2 já lordótico, a linha tocando L2. Então, L2 me pareceu uma vértebra segura. E com a manobra de cantilever, né? Então, aqui o aspecto clínico e radiográfico pré-operatório, pós-operatório, 46 graus de cifose é bem razoável. Você nunca quer levar essa cifose abaixo da cifose normal. Então, o ideal é não baixar muito de 40 graus, né? Porque você, obviamente, aumenta riscos também referentes à sua própria correção e falhas, né? Falhas proximal, falha distal, a cifose proximal juncional, tanto distal quanto proximal, em caso de hipercorreção. E aqui a evolução dele ao longo dos anos, né? Ele com 15 anos no pré-operatório, como ele ficou no pós-operatório imediato, e aqui com 2 anos, aos 17 anos de idade, e aqui ele marmanjo já, 25 anos, tatuado, com 10 anos de segmento. Pré-operatório, pós, né, a melhora da cifose é notória, né, e isso se deve principalmente a um bom planejamento, né, e a escolha ideal dos níveis proximal e distal. Aqui com 10 anos de segmento, a gente acaba medindo o paralelismo da primeira vértebra antes da instrumentação em cima e embaixo, para ver se houve alguma falha, algum colapso, e aqui a gente vê que ela se manteve ao longo dos anos, né?
o que indica que aqueles critérios foram adequadamente escolhidos. Então, como mensagem final, né, depois a gente vai abrir para perguntas, talvez perguntas do chat, enfim, estou aqui à disposição para responder com o maior prazer. O que eu quero é que vocês levem para casa, né? Então, primeiro que a doença de Shorman é uma hipercifose rígida, né, de causa indeterminada. A maioria dos pacientes vai ter poucos sintomas, mas uma parte deles vai ter dor e vai ter queixas estéticas inaceitáveis do ponto de vista de opinião pessoal. Em alguns casos, com esqueleto maduro, a órtese pode impedir a correção, e naqueles casos progressivos, então havia a cirurgia por via posterior, hoje isolada, com osteotomias do tipo osteotomias de ponte, são suficientes para um bom resultado. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, SBC São Paulo, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Alberto. Excelente aula. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Não tem. Pessoal, a lista de presença já está aí. Vocês podem ir assinando. O Hertinho chegou ali, está dirigindo o carro. Não vai... Ô, Hertinho, você pergunta muito. Cuidado aí que você vai bater o carro, hein, meu? Para esse carro aí. Cara, eu não posso deixar de aproveitar o Alberto, não. A aula dessa aí, um cara que sabe muito, nós temos que arrancar o couro do cara nessa hora. Então não vai bater, obrigado, então não vai bater o carro aí e colocar a culpa em mim, hein? Não, pode ficar tranquilo. Aqui eu tô numa linha reta. Primeiro, parabenizar pela aula aí, Alberto. É notório e é perceptível o cara que sabe teoria e sabe operar, né? A gente, de vez em quando, vê uns caras dando umas aulas, principalmente de Schwerman, que não é uma coisa muito comum, que o cara é muito bom de teoria, mas quando coloca o cara para poder com o bisturi na mão, muda tudo. Então, assim, dá para ver que você tem a teoria bem embasada e sabe fazer o negócio dar certo. Eu queria perguntar para você primeiro, qual que é a sua experiência com gancho proximal? Legal. Essa é uma ótima pergunta, né? Cara, eu uso gancho com mais frequência do que eu imaginava que eu fosse usar há 10 anos, né? Eu gosto de gancho, enfim, eu não entro numa deformidade sem uma caixa de gancho, primeira coisa. Acho que faz parte da formação de todo cirurgião de coluna saber colocar um gancho transverso, saber colocar um gancho pedicular e laminar. A sua pergunta, ela faz todo sentido porque, em tese, o gancho proximal ele resiste melhor ao arrancamento do que um parafuso, né? Eu já fiz as duas coisas, para falar a verdade. Eu já fiz alguns casos com montagem só com parafuso. Nunca tive, felizmente, arrancamento do parafuso na parte cranial. Mas casos onde eu tenho T2 ele muito mergulhado, tanto em escoliose quanto em deformidade sagital, eu gosto de fazer o plau. Eu prefiro, né, eu sei que você gosta bastante de fazer também na técnica bipolar, e para quem não sabe, é a garra, né, onde a gente coloca um gancho no transverso em cima, um gancho no pedículo embaixo e espreme um contra o outro, né? Então, em tese, isso aí tem um poder até melhor de soltura no paciente com hipercifose, seja ela por dorso curvo ou numa sinfoscoliose. Eu gosto, né? Então, quando está muito mergulhado, T2, T3, é a minha escolha. Num caso desse, por exemplo, que estava mais amigável no intra, eu achei que o parafuso fosse suficiente e realmente foi. Perfeito. É mais ou menos a mesma sensação que nós temos aqui. Essa garra em cima ela é muito bruta, né? É um negócio que quem está acostumado a fazer vê que o parafuso fica para trás e muito, né? Na força de arrancamento, e ela fica como se fosse dinâmica. Ela não tem aquela posição única do parafuso. Apesar de alguns polis ainda manter um pouquinho da mobilidade, eu acho que igual o gancho não segura. Outra pergunta que eu queria te fazer, você tem feito alguma análise de equilíbrio sagital na pelve, incidência pélvica, pélvica e sacral slope, para calcular a correção da cifose? Não, não tem. É curioso que eu dei essa aula há alguns anos no Congresso Brasileiro, me fizeram essa pergunta, né? E na época a gente estava começando, engatinhando com o equilíbrio sagital.
E na época eu respondi que não era tão importante isso para o Scheuermann, era a minha percepção de lá. Isso deve ter uns 6, 7 anos, cara. E isso mudou, obviamente mudou. A gente tem medido para tudo hoje em dia, né? A gente não faz mais uma artrodese, se a gente tem dúvida, lombar, sem medir os parâmetros, né? Porque a gente sente que realmente pode estar fazendo alguma coisa inapropriada. Agora, respondendo a sua pergunta, eu ainda não uso os parâmetros para corrigir ou para determinar o quanto eu vou corrigir nos meus pacientes com dorso curvo. O que eu sei, né, enfim, que a gente sabe ao longo do tempo, é que a incidência pélvica maior tem mais relação com falhas proximal e distal. Então, isso serve como um fator de alerta aí, né? Então, o paciente que tem uma incidência pélvica maior, ele tem mais curvas na coluna. Então, você tem que lembrar disso, né? Ele tem mais cifose, mais lordose. Ao contrário de um paciente com uma incidência pélvica menor, que ele é um paciente todo mais chato, né? Eu acho que isso sim, esse conhecimento é importante, né? Para você não sobre-corrigir ou hipocorrigir de acordo com o DNA sagital de cada paciente. Agora aproveito que é a última. Você estava falando a questão aí da densidade, né? Nós temos aqui 4 casos operados de Scheuermann com técnica bipolar, tá? Mas aí entra naqueles critérios que você mostrou. É um Scheuermann cirúrgico, né? Só que bastante redutível, né? Que é aquela manobra que você faz. Coloca um coxinho no ápice da deformidade. Aqui a gente usa um clipe. Pega um clipe com esparadrapo, cola no ápice da cifose ou no coxim e faz uma radiografia e tenta achar esse clipe depois, para ficar certinho. Cara, o resultado é muito bom. E é exatamente a sensação que a gente tem. Não precisa de tanta densidade pelo princípio da técnica bipolar, e é como se as facetas tivessem autorregulado e feito uma correção. Então, nós fizemos 4 parafusos embaixo, para dar uma base boa, 8 ganchos em cima, fizemos uma manobra de cantilever subfacial, e o resultado ficou muito legal. Então, isso que você falou é a mais pura verdade. Nós não sabemos se hoje em dia, nas móveis, né, na fixa, é indiscutível, né? Indiscutível que tem que ter uma densidade maior. A pergunta agora é essa, né? Qual é a densidade necessária para a correção? Que é só o tempo que vai mostrar para a gente. Mas Exato. ficaram muito bons nossos casos aqui. A gente tem aqui na Santa Casa, a gente está fazendo a nossa experiência com a técnica bipolar para deformidades paralíticas, né? Então, a gente tem alguns casos operados, não tem segmento muito grande ainda, mas a sensação que dá é realmente que você consegue o objetivo, né, que é nivelar a pelve. A gente usa tração intraoperatória, tração assimétrica. Você consegue nivelar a pelve, nivelar o tronco, botar o paciente sentadinho, que é tudo que ele quer, né, tudo que ele precisa. Ele não precisa ficar reto, obrigatoriamente vai ter um bom resultado com menos riscos, né? São pacientes que complicam muito mais, né? Pacientes que têm uma função pulmonar prejudicada, pacientes que aspiram mais, fazem mais pneumonia, infectam mais. Então, quanto menos, melhor, né? A gente não sabe o que vai ser daqui a 3, 5 anos com esses pacientes. Vocês têm mais experiência. Até queria saber de você como é que tem sido os pacientes neuromusculares com a técnica bipolar, né? Que a gente está, enfim, fazendo a nossa experiência, a nossa casuística aqui. E vocês estão um pouco na frente nisso, né? Cara, nós estamos aqui com 2 anos. A experiência está muito boa. Nós precisamos revisar um caso neuromuscular. Nós já estamos com 16 casos de idiopática e tem 4 Scheuermann. O que a gente está tentando cada vez melhorar mais é a cifose, que ela fica um pouquinho hipossifódica. Então, os pacientes que são mais longilíneos, você tem mais liberdade para fazer bipolar. Aqueles casos que é o que você falou, incidência pélvica maior, aquele paciente que tem mais cintura, mais lombar, mais cifose, aí você tem que pensar 2 vezes. Mas até as idiopáticas que nós fizemos, tem 1 ano e pouquinho a mais velha, está muito legal. E uma coisa que nós estamos fazendo também para testemunho de Jeová, por causa do sangramento. Então, a gente está fazendo esses casos, logo deve sair alguma publicação, mas é um negócio que está deixando a gente muito empolgado. Até para algumas coisas que não são deformidades, que a gente precisa fazer algo, por exemplo, uma metástase. E aí, o que eu faço? Eu entro com o endoscópio, descomprimo, limpo o tumor, deixo a medula livre,
faço uma técnica bipolar para não ter que fazer incisão próximo e já mando para radioterapia. Então, a gente está tentando expandir. Hoje, a gente não chama mais de técnica, é um princípio de fixação para várias coisas. Então, Legal, tem ajudado bastante. Tem ajudado bastante. Mas parabéns, cara. Sua aula foi muito, muito legal. Os slides perfeitos, as imagens muito legal. Parabéns. Uma aula... Obrigado aí pelos ótimos comentários aí. Só fazer um comentário. Vocês estavam falando de medir alinhamento, né? Hoje eu vi um trabalho, não sei onde que eu li, não li o trabalho na íntegra, mas eu vi por cima, acho que até talvez em rede social. Eles fizeram um trabalho comparando demência com a perda do SVA. Acho que deu correlação positiva. Acho que eles concluíram que realmente o velhinho em curva, né? Podia se comparasse cabelo branco ia dar na mesma, mas assim, começam a medir para tudo, né? Tem mais demência que é encurvado, né? Quer dizer, o cara tá velhinho, é o que vai ter demência, né? Mas uma coisa que vocês comentaram aí, que eu fico pensando, por exemplo, a técnica bipolar lá, o cló do Miladi, né? A boca do crocodilo que ele fala. É um conceito interessante, mas ele é muito mais baseado na anquilose espontânea que você vai ter ali, de tecido mole, deixar aquilo parado e vai acabar, enfim, porque você não vai fazer uma artrodese naquela região. E aí, colocando com o que o Dr. Alberto colocou antes, em relação à densidade de parafuso, que eu já tinha pensado em fazer essa pergunta, porque se a gente pensar num osso longo, né? Olha eu dando de ortopedista agora. Se você tem uma fratura, sei lá, de fêmur, se você faz uma fixação nas pontas e deixa aquele meio solto, você força a barra e quebra, faz fio da artrose. Se você faz uma coisa curta no meio, a mesma coisa. Como a osteotomia que a gente faz, Smith-Peterson, né, ponte, você acaba fazendo uma fratura no meio, a pergunta que fica se você, eu não sei se tem trabalho com isso, mas eu fico pensando, porque as idiopáticas a gente sabe que não muda muito a densidade, né? A gente faz uma ponta bem feita, faz a outra ponta bem feita, e você fazer umas amarelinhas ali para idiopática não é tão problemático, talvez para as de adulto peçam mais uma densidade maior. Mas para cifose, eu fico pensando, será que na proximidade da ponte, onde você fez ponte, não tem que dar uma densidade grande pensando nesse conceito também? Então, só para ficar claro, eu não faço bipolar para esses casos, né? Então, em geral, onde você faz as suas pontes, tem que ter algum tipo de apoio, pode ser de um lado ou do outro da vértebra, para poder apertar uma contra a outra, né? Você não precisa ter parafuso dos dois lados, né? Isso pensando numa deformidade rígida, né? Eu já tive caso, Iones, cara, fiz todas as pontes, coloquei bastante implante e no final não corrigiu como eu queria. São casos graves, né? É o contrário do que o Ayrton está me contando. Ele está me contando de casos que ele operou na hora certa, né? Ou seja, tinha indicação cirúrgica, mas não tinha o tempo suficiente para estruturar, né? E deixar ela realmente, como a gente acaba pegando aqui no fim da linha, aqui na Santa Casa. A gente pega os casos no final da linha já. Então, é muito difícil para a gente ter essa seleção do paciente flexível como esse que eu mostrei. Na escoliose, só puxando aqui respondendo sua pergunta, porque esse assunto eu estudei no meu doutorado, viu? A gente pegou lá os pacientes com idiopática do adolescente e fez um prospectivo randomizado. A gente operou mais 60 casos, sorteando mais densidade ou menos densidade, né? Então, era parafuso em todas as vértebras versus a montagem de Cottrell. Então, aquelas vértebras estratégicas. E no final, assim, para só curvas abaixo de 70 idiopáticas, filé, né, Ayrton? Era só os casos flexíveis e tal. Pro coronal, tanto faz. Né? Então, você consegue uma boa correção coronal usando vértebras estratégicas e tudo. Agora, para a deformidade axial, corrigir a giba, aí a amarelinha não funciona tão bem. Então, o ideal hoje em dia, no ápice ali, pelo menos no ápice, você ter pelo menos ali 4 ou 6 parafusos dos dois lados. E aí a última coisa da cirurgia
é fazer correção axial. Então, lembrando que alguém, um auxiliar, corrige o tórax e você corrige nas torres, né? Podendo usar pente ou não. Então, se o paciente tem giba importante, então o paciente faz o Adams, tem uma baita de uma giba lá, 3 centímetros de giba, 4 centímetros de giba, eu já parto direto uma densidade, pelo menos no ápice mais maior. Agora, paciente com pouca giba, flexível, você não precisa encher de parafuso. Faz uma base e faz o ápice, e aí você escolhe as estratégicas ali, e você faz uma cirurgia muito mais rápida, menos mórbida e mais barata também. Né? Se a gente lembrar que uma escoliose dessa, você opera, de repente, uma escoliose 100%, você operaria 2 escolioses com menos densidade, né? Num país como o nosso tem um gargalo gigante, eu acho que faz muito sentido. Du, esse princípio que você falou é interessante. O que acontece? Que a bipolar veio para quebrar isso. Por exemplo, nós temos um mecanismo de placa-ponte no húmero, né? Você passa a placa subcutâneo, coloca o parafuso em cima e parafuso embaixo. Se você coloca uma placa rígida no osso longo, que precisa de estabilidade absoluta, vai quebrar. Só que o princípio da bipolar, os dadinhos, os conectores barra-barra, ele faz uma pistonagem. Então, ele não deixa tanto. E a cifose de Schwermann, que nós corrigimos pela técnica bipolar, nós não fizemos osteotomia de pontes. Quando você corrige, negócio interessante. Não sei se você vai ter essa mesma visão, Alberto. Corrigiu um pouquinho em cada nível, é como se tivesse feito a osteotomia de pontes sem fazer, e ela corrigiu gradual. Então, ela fica até mais uniforme. Então, quando você faz a técnica bipolar, eu não faço osteotomia de ponte. Por quê? Ela tem que ser flexível. Então, a gente corrigiu na barra. Entendeu? Corrigiu na barra. Não fez osteotomia nenhuma. E o conector barra-barra, ele dá uma pistonagem junto com o gancho. Então, a impressão que dá, que fica um pouco mexendo na vértebra. Né? Fica uma coisa meio semi-rígido. E o sistema semi-rígido. Isso que você falou é importante demais, Alberto. A giba alta é sinal de estruturação. Alta densidade. Não dá para brincar, né? Porque se você não apoiar isso e fizer a rotação, primeiro que você não corrige e vai quebrar. Não sei se você tem essa visão também. Sim, e o paciente não gosta da giba, né? Uma das coisas que eles mais reclamam é a giba residual. E eu reviso meus casos de 15 anos, 13, 14 anos, onde a gente só fazia a derrotação da haste e eles ficavam com giba. É uma coisa que a gente melhorou ao longo dos anos, né? Já tive paciente que eu tive que reintervir depois de 10 anos fazer uma costoplastia, porque estava tudo bem, a através consolidada, tal, mas ela estava infeliz com a giba. Eu fui lá e internei só para fazer uma costoplastia. Então, acho que entender qual é a deformidade tridimensional e corrigir uma a uma, né, a chave do sucesso, digamos assim. Alberto, se você tiver a oportunidade, eu pensei nisso esses dias e estou planejando para fazer. Estou com um Schwermann mais grave, então o cara vai entrar por robótica, vai liberar o ápice da deformidade fazendo pela robótica, e eu vou fazer a técnica bipolar atrás. Então ele vai entrar, tentar tirar os discos, cruentar, para que faça aquela correção boa do ápice. Nós estamos pensando como é que nós vamos fazer para deixar osso com osso, e eu vou vir atrás e fazer a técnica bipolar, para ver se a gente faz essa liberação de 2 tempos. Vamos ver o que vai dar. Filma aí, mostra pra gente. Nós estamos tentando inventar, agora que a técnica já está aberta para tudo. Nós estamos com um resultado muito legal, cara, principalmente com esses tumores que tem compressão medular, que você demorava 2, 3 meses para cicatrizar, para fazer uma radioterapia, agora não mais. Faz um mecanismo de ponte e descomprime por vídeo. No Schwermann, depois que eu faço a ponte, eu acesso o disco por trás, esvazio e boto o osso lá dentro, deixo cruento e ponho o osso e na hora de comprimir, comprimo junto. Isso ajuda. Porque você já está com as pontes feitas, principalmente se for mais baixo, essa tóraco-lombar, que é mais seguro ainda, né? Mas você acaba tendo acesso ali, pegar a beiradinha do disco, você não vai colocar cage, nada. Você conseguir entrar no disco, dar uma cruentada ali no platô,
Dá para colocar até um pouquinho de osso ali, na hora de fechar, isso aí com certeza ajuda na artrodese, não dá para abrir o ligamento, né? Cara, Mas mas é isso Alberto, aí. parabéns, cara. Sua aula foi muito, muito, muito legal, aula boa, Legal. aprendi pra caramba e parabéns, e você tá voando, fazendo coisa mais legal a cada dia. Isso é Valeu. empolgante. Total, a gente adora ser desafiado, né? A gente é um bicho inquieto, né, por natureza. E outro dia o Dr. Viale me perguntou, né, porque eu mostrei uns casos de tubo, né, descompressão por tubo, microtubo para múltiplos níveis e tal. E aí, pô, eu faço isso já há alguns anos, né? Aí eu comecei a fazer um pouco de endoscopia também, né? Porque é uma técnica, sei lá, uma técnica nova, legal, enfim, até menos invasiva. Eu falei, pô, mas tá indo tão bem com o seu tubo, cara, por que que você vai mudar, né? Uma vez eu ouvi isso de um turco, ele falou, cara, cirurgião de coluna é igual criança, adora desafio, brinquedo novo. É É isso isso. mesmo. Cara, eu ainda tenho uma vantagem. Não desafia baixinho, não. Baixinho foi feito para desafiar, porque o baixinho já é desafiado desde pequeno para tudo. Eu adoro coisa diferente, adoro fazer coisa que dá para você melhorar a cada dia. Isso é legal. É isso. É isso aí. Legal, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado Parabéns, por quem cara. participou. Eu E acho que não tem parabéns mais aí pergunta aqui para você. no chat, estou olhando aqui, ninguém mais quer abrir a câmera, a última chamada, ninguém mais. Então, Alberto, gostaria de agradecer novamente a disponibilidade do seu tempo, contribuir aí com a nossa regional, né, que o Artinho já colocou, foi uma aula muito boa, uma aula de uma importância muito grande para quem está na especialidade. Agradecer aí quem ficou e até esse horário, Artinho conseguiu sair da cirurgia aí a tempo, valeu. E nós vamos decidir aí, porque nós estamos na reta final, que em breve vai vir o nosso curso, que está todo mundo convidado aí, o curso pré-prova, né? Não é só para quem vai fazer prova, é uma dinâmica bem legal, revisa bastante pontos aí. Nós vamos decidir se a gente vai fazer as aulas ainda de julho ou não, por questão de organização do curso, e a gente avisa aí no nosso Instagram. Eu queria pedir só para o Silvio colocar o convitinho do simpósio que a gente vai ter essa semana na ACD. Esse simpósio vai ser bem interessante também, convidar todo mundo, quem não estiver ainda sabendo, ajudar a divulgar aí para o máximo de pessoas possíveis, e tem a opção online também, e principalmente para os residentes, vai abordar todas as escolioses, desde as neuromusculares, as congênitas, até as do adulto, e a gente tem a opção de online com valor bem acessível, se eu não me engano, é R$ 150 a forma online. Então, aí fica o convite aí para vocês, que sempre acaba, mesmo sendo um pouco mais voltado para especialista, para os residentes aí, obviamente, né? Os residentes mais novos também acabam aprendendo bastante. Então, fica o convite aí, será Du, esta sexta e sábado agora. Diga, Artin. deixa eu aproveitar que até tem o apoio da SPC São Paulo. Dia 25 de agosto, nós vamos ter o terceiro simpósio paulista de endoscopia aqui em Ribeirão Preto, na véspera do curso do professor Elton. Aí, Alberto, aproveita aí, apareça por aqui, e vai ser depois da prova, né? Da prova que os meninos vão fazer, e de primeira mão, o Ralph Wagner vai vir para dar 2 aulas. Então, nós temos o Dowling, o Ralph Wagner já confirmado. Acho que vale muito a pena, vai ter tanto online como presencial, com 100 vagas presenciais. Então, quem tiver interesse, já faz a inscrição. Eu acho que vai valer a pena ver o pessoal dar aula e vai ter discussão de caso. É no 25 final de de semana agosto. É no dia da prova, então. Depois de terminar na prova, nós Na vamos lá pro quinta-feira. curso. Isso. Você que gosta Legal. de coisa diferente, vamos lá que os caras vão mostrar uns casos escabrosos lá, feito por Boa. endoscopia. Eu vou estar na área lá. Ótimo. Vou ficar feliz de te ver. Um abraço para todo mundo, boa noite. Então tá bom, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Vamos encerrando aqui. Obrigado, Artinho. Obrigado, Alberto. Valeu, Silvio. Obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais, então. Boa noite aí.